É melhor você me tratar como uma testemunha hostil. Este julgamento do assassinato de Tupac Shakur está trazendo algumas faíscas, mas não da promotoria, e sim de um ex-membro de gangue supostamente envolvido, que deixou claro que não queria estar ali. Eu não quero mandar ele para prisão. Claro, mesmo que a gente não se goste. Inclusive, aparentemente falando diretamente com o réu, Dwayne Keefe D. Davis. Converse com seu advogado, cara. Esse sujeito tá viajando. Parece que ele não quer mandar ninguém para a prisão. Vamos analisar os momentos mais importantes daquele depoimento explosivo. E também o depoimento de alguém que o grupo do Kifidi aparentemente sugeriu que pode ser o responsável pelo que aconteceu com Tupac. Bem-vindo ao Sidebar, apresentado pela Law & Crime. Eu sou o Jesse Weber. Certo, então estamos de volta com mais destaques diretamente de Las Vegas, Nevada, isso enquanto continuamos nossa cobertura do julgamento contra Dwayne Keefe D. Davis, a única pessoa já acusada pelo assassinato de Tupac Shakur, que foi morto a tiros em Las Vegas em 1996. Agora nós já analisamos alguns dos principais momentos que aconteceram até agora nesse julgamento, mas ontem, depois que gravamos nosso episódio, algo aconteceu. Algo aconteceu que você precisa ver por si mesmo, ok? Você precisa ouvir, você precisa ver para acreditar. Pode-se dizer que o depoimento mais explosivo até agora aconteceu quando este homem, Mob James McDonald, um ex-membro da gangue Mob Piru, subiu ao banco das testemunhas. E ele deixou claro logo de cara que não queria estar ali, dizendo ao tribunal para tratá-lo como uma testemunha hostil. E em um certo momento ele até pareceu se dirigir diretamente a Keefe D. E possivelmente, aliás, Keefe D também teve algumas palavras para ele no final. Nós vamos chegar lá. Agora, também há o depoimento de Red Wright Jr. Estávamos esperando por isso. Ele é o chefe, ou ex-chefe, de segurança da Death Row. Os registros apontavam que pareciam ser falhas de segurança, lapsos de segurança. Isso pode ter deixado Tupac especialmente vulnerável naquela noite, embora ele tenha negado qualquer envolvimento na morte de Tupac. Tem muita coisa para abordar aí. Aliás, eu entrevistei Red Wright Jr. no meu programa da News Nation, Jesse Weber Live. Ele também negou ter qualquer envolvimento com Tupac lá. Mas é o seguinte, já faz um tempo que essa teoria está circulando. Parece ser parte da defesa alegar que Red Wright Jr. de alguma forma esteve envolvido, de alguma forma ajudou a orquestrar a morte de Tupac. E a promotoria, sabendo disso, precisava acabar com essa teoria imediatamente. Então o que eles fazem? Eles chamam Mob James McDonald. Agora, antes de chegarmos a isso, só quero que você saiba que esse é um grande caso que estamos acompanhando aqui no Sidebar. Nós acompanhamos muitos grandes julgamentos, muitos casos importantes. Às vezes, somos limitados em quanto podemos mostrar para você de todas as informações disponíveis. Por isso, se você ainda não sabe, temos a seção de arquivos de casos no aplicativo Long Crime Plus. Então, estamos abrindo o cofre de evidências para que você possa inspecionar imagens brutas de câmeras corporais, as ligações para o 911, as fotos da cena do crime, as gravações completas do julgamento, os documentos, tudo isso para você ver em primeira mão. E aliás, você também tem streaming sem anúncios de todos os seus programas favoritos, do Long Crime e da Corte TV. Assim você pode ver tudo por completo durante um mês inteiro, de graça. Acesse longcrimeplus.com, insira o código promocional SIDEBAR e comece a explorar hoje mesmo. Todas essas informações estão lá. Ok, como eu disse, McDonald era membro da Mob Piru e aparentemente trabalhava como segurança para Suge Knight. Agora, ele já o conhecia há muito tempo. E quando o promotor perguntou diretamente se Wright Jr. estava envolvido, ele não hesitou. Pareceu para você de alguma forma que Red Wright Jr. estava coordenando o assassinato de Tupac Shakur? Impossível. Quero dizer, e digo isso porque você sabe que existem algumas teorias da conspiração de que Red Wright Jr. é responsável pelo assassinato de Tupac. E isso não é verdade. O pai dele foi implicado e o pai dele teve algo a ver com isso. Red Wright costumava ser policial. E aqui de novo, eu conheço o Red Wright há mais de 50 anos. O pai dele era policial. Patrulhava no meu bairro. Ele já me levou para a cadeia muitas vezes quando eu aprontei. Se Red matou Tupac, então a Death Row acabou. Tupac era a fonte de dinheiro. Tupac era o cara na Death Row. Red teria tido um problema se ele tivesse feito isso. E o Suge, eu realmente acredito que o Suge teria falado se o Red tivesse traído ele desse jeito. E então o McDonald continuou descrevendo o papel do Wright no clube, que era basicamente ficar de olho no Tupac. Agora, isso contradiz a teoria de que ele teria participado do planejamento do assassinato.
Mas aí as coisas ficaram intensas. Ouça só. Então você ia sofrer alguma consequência por causa disso e de tudo o que estava acontecendo. Então, vivendo essa vida, você tem que estar preparado. Se não estiver, é melhor desistir. Agora, você não estava lá no espancamento de Orlando Anderson, no MGM. Estava? Não. Sim. Como conversamos antes, você estava no 662. Sim. Mas Você sabe por que Orlando foi alvo? Eu estou ciente de muitas coisas. Coisas que estavam acontecendo. As pessoas não falam sobre isso há 30 anos. Hoje não é um desses dias. Não quero ser engraçado, mas é o seguinte. Muita coisa aconteceu naquela noite. Muita coisa aconteceu semanas e semanas depois daquela noite. É errado eu ou qualquer outra pessoa falar dos mortos. Muita gente se machucou por causa dessa situação em si. Viver aquela vida do jeito que a gente vivia em Compton é uma coisa. Você traz de volta todos os caras que chegaram até aqui, como eu, tenho 61 anos agora, para relembrar e reviver essa situação de novo. Eu falei para todo advogado aqui que tentou me convencer a vir aqui. É melhor você me tratar como uma testemunha hostil. E acho que é nisso que isso vai dar agora. Porque você está me fazendo perguntas. Eu não posso responder essas perguntas. Ok, então deixa eu te perguntar isso, certo? Eu não vou falar sobre Orlando. Deixa eu te perguntar uma coisa sobre você. Teve um boato de que Tupac tinha te nocauteado uma vez. Fora de adeus. Essa teria sido sua resposta se isso tivesse acontecido. Sim, estou sendo honesto com você e com todo mundo. Eu disse isso no meu programa de podcast. Eu sei que isso é uma virada de 180 graus. Eu entendo, mas eu preciso falar desse patrocinador incrível. Acho que vocês vão adorar. Acho que vocês precisam renovar o guarda-roupa, certo? O outono chegou. Preciso falar sobre a Quincy, ok? Os itens essenciais do dia a dia da Quincy, como as camisetas de algodão ultra macias deles ou os suéteres de cachemira mongol premium, são tão versáteis e atemporais que, sinceramente, acho que você nunca vai querer tirá-los. Renove as peças que você ama no seu guarda-roupa com a Quincy e você vai ter tecidos de alta qualidade que você esperaria de marcas de grife, mas sem o preço alto, porque a Quincy custa de 50% a 80% menos do que marcas similares. Ou seja, você está pagando pela qualidade e não só pelo nome da marca. As polos de tricô em ponto tela de algodão orgânico 100% são incríveis. Fica elegante tanto para um jantar, um drink, qualquer ocasião. Eleve o seu dia a dia. Baixe o aplicativo da Quincy para ofertas exclusivas do aplicativo ou acesse quincy.com/lawcrime. Garanta frete grátis no seu pedido e devoluções em até 365 dias. Agora disponíveis também no Canadá e no Reino Unido, aliás. Isso é quince.com/lawcrime. Certo, então chegou a hora do contra-interrogatório pela defesa e vou te dizer, ficou ainda mais intenso. Tão intenso, na verdade, que McDonald até trocou palavras com Keefe D. Você estava lá, pode descrever isso pra gente quando você voltou, em termos do tipo de tensão de que estamos falando? Tem certeza de que quer que eu responda isso? Vai ser algo explícito? Não, eu não tenho como dizer a palavra, mas você me fez uma pergunta. E o que eu expliquei para eles, eu não quero mandar ele para a prisão. Claro, Mesmo que a gente não goste um do outro. claro. Eu não quero te mandar para a prisão. É por isso que eu estou onde estou hoje e do jeito que sou. Por quê? Eu mudei minha vida. Eu estou criando meus netos, ensinando eles a nunca serem como o pai deles. E aqui estou eu, explicando para as pessoas o que eu costumava ser. E eu não me orgulho disso. Eu não me orgulho disso, de jeito nenhum. E você está me fazendo perguntas que podem machucá-lo. E eu, como eu disse para eles, estou tentando evitar responder perguntas que possam fazer eles olharem para mim e dizer: tem algo errado. Ei, deixa eu te ajudar com isso, Kevin. Ok. Então, essas pessoas aqui querem saber de você se você viu quem atirou. Eu já disse que não. Correto. Então, fora essa pergunta, certo? A próxima pergunta que estou te fazendo é: quando você voltou para Compton,
Foi como se um creep do Southside atirasse em um peru Blood. Então, um Blood Pyro atira em um creep do Southside? É essa a tensão de que estamos falando? Eu respondo isso Essa é uma pergunta bem direta. Responda sim ou não. quando, ok? Você viu isso? Quando eu fazia parte disso, daquela vida. Eu fazia parte daquilo e eu disse não. Porque você estava pedindo algo que vai machucar esse cara. E quando... Ok, deixa eu parar. E mais uma vez eu quero te perguntar. Quando voltamos para Compton, Tudo bem. era uma guerra de gangues. As pessoas estavam se machucando, Tudo bem. pessoas estavam sendo baleadas, pessoas estavam procurando por certos indivíduos do bairro dele também. Certo? Fizeram isso no meu bairro. Tudo bem. Mas Orlando, ele e algumas outras pessoas estavam sendo procurados porque queriam matá-los. Claro. Eles eram os únicos que eles queriam. Sou o único aberto? Isso aqui. Eles não eram os únicos. É esse bairro em particular. Mas eles eram os principais alvos de uma guerra de gangues. Estava no meio, assim como eu. Então você está nos dizendo que as pessoas lá de casa, de alguma forma, tinham algum tipo de informação que dizia que aquele cara e um monte de outras pessoas estavam envolvidos em quê? No assassinato de Tupac. Ok, mas a minha pergunta para você. Você não quer desligar isso? Desliga isso! Você pode focar em mim por um segundo? Sim, Stir up this eu vou. place? Me desculpe, eu só quero ter certeza de que isso fique claro, ok? Para essas pessoas. Em relação a essa informação, nenhuma dessas pessoas estava lá, certo? De que pessoas você está falando? As pessoas que já estavam no bairro ou as pessoas que saíram de Las Vegas naquela mesma noite em que Tupac foi baleado para ir para casa? Levaram suas armas e foram para o bairro de outra pessoa procurar alguém. Eles tiveram que revidar. Então, mais uma vez, minha pergunta para você é: essa informação que estou perguntando é sobre as pessoas que já estavam de volta em casa e você está dizendo que foram testemunhas oculares disso? Como as pessoas que já estavam de volta em casa poderiam estar presentes se isso aconteceu em Vegas? Não é isso que estou dizendo. As pessoas que estavam aqui em Las Vegas. Ouça minha pergunta, senhor. As pessoas que estavam aqui em Las Vegas, você está me dizendo que foram testemunhas oculares do que aconteceu e voltaram para casa. É isso que você está me dizendo? Estou te dizendo, as pessoas que... Apenas responda a minha pergunta. Eu não Sim posso ou não? responder É sim ou isso não? sem um... Como é que chama? Você está tentando me fazer dizer algo que você não vai entender se não me deixar te explicar. Não, responda a minha pergunta. Eu não vou responder nada. Eu não sei do que você está falando. Tudo bem, senhor McDonald? Focado para um foco, eu estou focado. Foque nisso. Minha pergunta para você é a seguinte. Você não sabia o que aconteceu naquela noite porque você não estava lá. Eu estava no 662. Certo. Você sabe quem estava lá? Eu conheço todo mundo que estava lá. Ok, tipo quem? Converse com seu advogado, cara. Esse cara tá viajando. Eu não vou explicar isso. Eu não posso responder isso. E então ele negou veementemente ter visto a pessoa que atirou em Tupac, reiterando que não estava lá. E mais uma vez, eu só quero... Olha, nós só estamos tentando descobrir quem atirou em Tupac. Você está nos dizendo que não estava lá e não viu nada. É só isso que eu quero saber. No fim das contas, é isso, certo? Eu estava na comitiva quando o Tupac foi baleado? Não. Ok. Nada mais, certo? Eu estava na 6ª série. Bem, quero dizer, isso não é difícil. Quero dizer, é só fazer as contas. Sem mais perguntas, Ron. Algo mais, senhor? Tudo bem, temos mais uma fase. Depois vamos deixar você sair daqui. Senhoras e senhores do júri, alguma pergunta para esta testemunha? Então, o jurado fez uma pergunta. Sim, os jurados têm permissão para fazer perguntas segundo a lei de Nevada. Eu estava conversando com o Mark Garagos sobre isso na outra noite. Ele disse que os advogados de defesa geralmente não gostam disso, porque não acham que esse deveria ser o papel, a função de um jurado, fazer perguntas desse tipo. Esse não é o papel deles de estar nessa posição de direcionar para onde essa narrativa, esse questionamento deve ir. Isso pode ser confuso. Existe um papel para o advogado de defesa, existe um papel para o promotor. Agora, os promotores podem gostar disso porque meio que dá a eles uma ideia do que o júri pode estar pensando, mas o ponto é que os jurados podem fazer perguntas, e você vai ver qual foi essa pergunta aqui. E depois de toda a tensão, de todo o espetáculo, essas foram as palavras finais dele para o tribunal também, o Sr. McDonald. Certo, eu tenho uma pergunta para você de um dos nossos jurados, se você puder responder. O Red Wright Jr. instruiu a equipe de segurança a não portar armas de fogo na noite da briga? Para ser sincero, eu não sei se o Red Wright disse para o pessoal dele ou para os policiais não portarem armas. E eu não sei o motivo.
Com certeza ele não falou isso pra gente, porque nós estávamos armados. E essa é a mais pura verdade. Certo. Alguma pergunta com base nessa declaração? Não, Excelência. Defesa. Só quero esclarecer o que as testemunhas disseram. Você está nos dizendo que tinha armas naquela noite. Sim. Eu só quero saber. Mas você tem que ter isso. Sim, tínhamos. Tudo bem, obrigado. Tudo bem. Olha, eu sei que você não queria estar aqui, mas obrigada por ter vindo. Ok, posso falar? Quero pedir desculpas a todos, mas eu acho isso meio engraçado. E sinceramente, o que você está passando, irmão, é o que você está passando. Eu não queria fazer parte disso, e eu não faço parte disso. Então, eu agradeço por tudo e peço desculpas a todos vocês. Certo, obrigada, Sr. MacDonald. O senhor está liberado para sair. Então esse foi o MacDonald. Depois, a promotoria chamou alguém sobre quem já falamos bastante até agora. Red Wright Jr., certo? O ex-chefe de segurança da Death Row Records. Ele é uma testemunha importante porque o depoimento dele estabelece os protocolos, as tensões crescentes, mas, mais importante ainda, aparentemente, o que poderia ser considerado uma falha de segurança que deixou Tupac vulnerável naquela noite. Agora, Keffe D no passado aparentemente colocou o foco em Wright Jr., essa teoria de que ele, de alguma forma, esteve envolvido ou ajudou a orquestrar o assassinato de Tupac. E parte dessa teoria seria que Wright deixou Tupac vulnerável de propósito. Mas o depoimento de Wright aparentemente conta uma história diferente, porque ele parece afirmar que a segurança na verdade foi aumentada antes do tiroteio. Porque depois que a música Hit 'Em Up foi lançada, as tensões estavam altas e todo mundo acreditava que a vida de Tupac estava em risco. Como chefe da Right Way Security, que foi contratada pela Death Row Records, você era responsável pela segurança de Tupac Shakur? Sim, senhor. Como você cuidava da segurança de Tupac Shakur? Bem, eu tinha dois caras que eram sempre designados, principalmente para ele. Um deles era um cara chamado Kevin Eck, que estava com ele muitas vezes no começo. Mais tarde, perto do final, um cavalheiro chamado Frank Alexander também foi quem trabalhou com ele. Então sempre tinha outros caras, como Al Giddings, que ajudava a ficar com ele quando aqueles caras não estavam disponíveis. Mas geralmente sempre tinha um segurança com ele. Depois que essa música específica saiu, por volta de maio ou junho, aumentamos para 2 seguranças. Agora, você mencionou que uma música específica saiu e mudou a forma como você lidava com a segurança de Tupac Shakur. De que música você está falando? Tinha uma música chamada Hit 'Em Up. E é justo dizer que nessa música Tupac está expressando de forma agressiva sua antipatia pelos membros da Bad Boy Entertainment, assim como por outros artistas. É isso que eu estou dizendo. E como resultado disso, você decidiu mudar a segurança para Tupac, ou aumentá-la. Bem, eu participei da discussão e no final tive que aprovar, mas tenho certeza de que o Sr. Knight e possivelmente o Sr. Shakur e talvez o oficial de segurança que estava principalmente com eles, todos concordariam que ele provavelmente precisava de mais um cara com ele. Sim, parece que o próprio Wright não estava com Tupac naquela noite. Ele testemunhou que foi ao clube em vez da luta do Tyson. Então, quando ouviu a notícia do tiroteio, ele disse que foi pego de surpresa. Bem, todos nós sabemos que em 7 de setembro de 1996, Tupac Shakur foi baleado e o Sr. Knight foi pelo menos atingido de raspão na cabeça por uma bala. Você ficou sabendo disso? Sim, senhor. Como você ficou sabendo disso? 2 cavalheiros, grupo de 3. O nome verdadeiro dele era Alton MacDonald e o cavalheiro chamado Negvon. Bem, o nome verdadeiro dele é Roger Wells, mas o apelido dele é Negvon. Eles entraram no clube e vieram direto até mim. E foi tipo Reggie, Shug e Pac acabaram de ser goleados ali na rua. Achei que eles estavam brincando comigo, porque eles falaram, cadê o Reggie? Sabe, porque ele não estava lá com eles. Mas aí o Sr. Gleason estava perto de mim. Acho que ele conversou com alguns dos policiais que estavam trabalhando na frente, e ele meio que confirmou para mim que algo tinha acontecido. E aí nessa hora, eu vi uns 4, 5 outros carros de polícia que estavam trabalhando no clube. Eles começaram a sair indo naquela direção. Agora, temos aquelas imagens infames das câmeras de segurança do MGM que já mostramos antes, certo? Parece mostrar Tupac, Sudi e outros supostamente atacando Orlando Anderson. Lembre-se, esse seria o motivo de por que tudo isso aconteceu.
que Anderson, sobrinho de Keffe D, ficou irritado com isso e retaliou contra Tupac. Keffe D disse que seu sobrinho foi humilhado, então, novamente, isso é o que supostamente motivou o tiroteio. Mas quando a briga foi mencionada na audiência de condicional de Sud, Anderson aparentemente testemunhou que Sud estava tentando parar a briga. E de acordo com Wright, Anderson recebeu um monte de dinheiro para supostamente mentir sob juramento. É justo dizer que o Sr. Knight estava em condicional na época da agressão no MGM Grand? Sim, estava. Você pode nos dizer quem são as pessoas envolvidas nisso? Aquele cavalheiro ali de branco é Budry Alton MacDonald. Parece que é alguém com uma camisa dourada. Quem era? Parecia ser o Sr. Shakur. Bem, esse é o Sr. Knight. E então, esse é o Sr. Williams? Então você vê o Sr. Williams, o Sr. Knight, o Sr. Core. São as pessoas que você consegue ver nesta parte dos vídeos, certo? Está correto, senhor. Então, depois que vocês voltaram de Las Vegas, de volta para a região do sul da Califórnia, o Sr. Knight teve um problema legal como resultado de sua suposta participação naquela agressão? Está correto, senhor. Você pode explicar isso para nós? Eles já se encontraram, inicialmente eles já se encontraram, disseram que foram feitos 30 testes que ele fez com o agente de liberdade condicional dele, mas enquanto ele ainda estava sob custódia, eles então acrescentaram a acusação de que ele violou sua condicional por agredir o Sr. Anderson. Ele está em liberdade condicional, ele aparece em vídeo, pelo menos parece estar participando da agressão ao Sr. Anderson, e por isso ele foi acusado de descumprir sua liberdade condicional. Está correto. Senhor, e você participou de alguma preparação para a audiência do Sr. Knight sobre a violação da condicional dele? Com o advogado dele, Sr. Kinner, participei de várias reuniões. Sim. E então, você está ciente de uma reunião com o Sr. Anderson? Está correto. Você pode nos contar sobre isso? Então nós o encontramos no escritório do advogado dele, Sr. E.D. Fall. Foi em Seal Beach, acredito eu, onde ficava o escritório dele. E nos encontramos com ele. Os advogados tinham um acordo, onde, pelo que entendi, eles iam fazer um acordo ou algo assim para... E o Sr. Anderson viria testemunhar em favor do Sr. Knight, onde acredito que o acordo era de cerca de $60 mil, porque algumas pessoas da Death Row o agrediram. E alguns diriam que era por ele vir e testemunhar em favor do Sr. Knight. Certo? Então, só para deixar claro, antes da audiência de revogação do Sr. Knight, houve uma reunião com Orlando Anderson, a pessoa que foi agredida naquele vídeo. Está certo? Tá certo. Então houve um acordo de que $60 mil seriam transferidos entre Suge Knight ou a Death Row ou algum aspecto desse lado para o Sr. Anderson. Isso está correto? Está correto. Mas isso foi feito entre os advogados, o Sr. Kanner, que também estava presente, e o Sr. Fall, certo? Não estou dizendo que você foi a pessoa que fez isso. Só estou dizendo que você estava na reunião. Eu e Norris Anderson, que era o gerente geral da empresa na época. Certo. Então, naquela audiência de liberdade vigiada, é justo dizer que o Sr. Anderson disse que o Sr. Knight estava apenas tentando parar a briga e não participar dela de forma alguma? Esse foi o testemunho dele, sim. E isso foi depois que ele recebeu os $60 mil. Essa parte eu não sei. Isso terá que ser Isso um foi. acordo para os Mas era um 60 acordo mil que estava em dólares. vigor. Então, é justo dizer que o juiz desconsiderou o testemunho do Sr. Anderson e revogou a liberdade condicional do Sr. Knight? Sounds fun. Bem, o juiz acreditou no testemunho do Sr. Anderson? Então, o Sr. Knight teve sua condicional revogada e recebeu uma sentença de 9 anos. Agora, veja, mesmo que haja argumentos de que a mídia possa ter exagerado ou alimentado ainda mais essa rivalidade entre a costa leste e a costa oeste, parece que as tensões entre gravadoras rivais e gangues opostas estavam no auge nos anos 90, e segurança e proteção aparentemente se tornaram prioridades máximas.
mas, em uma reviravolta do destino, um dos seguranças faltou ao trabalho na noite em que Tupac foi baleado e morto. Dá uma olhada. E você mencionou antes que depois que a música Hit 'Em Up foi lançada, isso foi provavelmente uns 3, 4 meses antes disso, né? Você tinha designado 2 seguranças para o Sr. Shakur. Está correto. Então, onde está o outro? Bem, esse era o Sr. Hack, Kevin Hackey. Ele também estava programado para comparecer e ir junto. E era isso que eu realmente pensei que iria acontecer. Que ele viria junto. Porque normalmente ele vinha. Com ele, sabe? Ele e o Sr. Styles. E eles meio que decidiam quem ficaria com o Sr. Shakur. E por algum motivo ele não apareceu. Agora ele está me dizendo que fez uma prisão mais tarde e ficou no hospital o dia todo lidando com uma prisão. Então, chega a noite da luta. Onde você estava? Você foi à luta? Eu fui até o estacionamento da luta, vi que estava meio caótico, difícil de entrar, mas também recebi uma ligação do Sr. Giddings, Al Giddings, que era meu supervisor no clube, e eles estavam tendo alguns problemas logísticos, alguns problemas lá, e eu decidi ir e colocar as coisas em ordem no clube. E quando chegou a hora do contra-interrogatório, a defesa apontou que não era só o cliente deles que poderia lucrar falando sobre o caso. E quanto ao Wright? No seu canal do YouTube, você já falou um pouco sobre mim, por exemplo, certo? Correto. E você também já falou sobre mim. Sim, então, em relação ao seu podcast ou canal no YouTube, mais uma vez, não acho que tenha sido nada pejorativo. É mais como se você dissesse que eu nunca atuei em um caso criminal, ou algo como advogado de Hollywood. Acho que você disse algo assim. Certo? Bem, sim. Eu dei cerca de 10 entrevistas nos últimos 2 meses. Então talvez eu tenha dito algo assim. É justo, muito, né? Bem bom. Em algum momento você realmente orientou o Keith dizendo: ei, ele pode realmente ganhar dinheiro fazendo essas coisas no YouTube? Lembra disso? Não foi bem assim. Mas eu passei o número dele para alguns canais do YouTube depois que ele e eu tivemos essa conversa sobre fazer algo no meu canal. Mas eu me recusei a pagar. Eu não vou dar dinheiro para alguém que eu acredito ser o assassino do Tupac. Claro. Você deu uma entrevista ao Sr. Mogg. Você se lembra disso? Detetive Mulligan, sim senhor. E a pergunta foi feita pelo detetive Mogg. Então, quanto você recebe pelas suas entrevistas? E você respondeu: eu recebo cerca de 2.500, 3.000 por apresentação. Você se lembra disso? Isso está correto, então eu posso ter dito isso. Você pode ganhar de 8.000 a 10.000 dólares comigo. E você só me deu 2.500, 3.000? Você se lembra de ter dito isso ao detetive Log? Tenho certeza. Isso é meio que uma afirmação precisa, então. É uma afirmação precisa. Tenho certeza de que disse isso. Então você vê a defesa tentando montar esse argumento de que a credibilidade de Wright deve ser questionada, porque ele não estava protegendo Sudge, que tinha muito a perder se violasse sua condicional se envolvendo em uma briga. Lembre-se, ele era aparentemente o chefe de segurança do Sush. E a defesa aparentemente chegou até a sugerir que a ausência de Wright talvez não tenha sido acidental. Então, Suge Knight está em Las Vegas e você estava com ele todos os dias. E em setembro de 1996, ele acabou se envolvendo nessa confusão e de repente ele está indo para a prisão, certo? Me desculpe. Porque, deixe-me te perguntar uma coisa. Por que o Chuck foi para a prisão? Ele violou a condicional dele. Certo, então você sabia, claro, que ele estava em condicional, certo? Antes de você ficar com O a tempo última todo eu estava coisa. com isso. Você sabia? Desde 1994, sim. Sim. Então você sabia que a pessoa, o número 1 da Death Row Records, o principal para você, Poderia potencialmente ir para a prisão se envolvesse em uma briga. por exemplo, certo? Correto. E nessa noite em particular, você não estava por perto dele quando ele estava nessa suposta briga, certo? Eu estava com o Sr. Knight em cerca de 70% a 80% da vida dele. Então, tem uns 20% do tempo que eu não estava com ele. Certo. Público, se você quiser dizer assim, quero dizer público. Porque muitas vezes ele estava dormindo com alguém e eu não estava com ele. Então, no momento mais importante da vida de Suge Knight, tendo sua proteção, você não estava lá para ele. Infelizmente não, isso mesmo. Nós não sabemos o que o júri tirou de tudo isso, mas estamos vendo os argumentos da acusação e da defesa de forma bem clara através dessas testemunhas.
Agora, esse julgamento, claro, continua, vamos cobri-lo o máximo possível aqui no Sidebar. Esse é o nosso plano, fazer esses resumos diários. E o Law and Crime vai estar lá em todas as etapas. Além disso, estamos transmitindo esse julgamento ao vivo no nosso canal de julgamentos no YouTube. Você pode conferir lá. E como mencionei antes, você pode se aprofundar nesse caso, nos documentos reais, nas provas reais e também em todas as grandes histórias que estamos cobrindo no aplicativo Law and Crime Plus, na seção de arquivos de casos. É tudo que temos para vocês agora aqui no Sidebar, pessoal. Muito obrigado por nos acompanharem. Como sempre, por favor, inscrevam-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify, onde quer que vocês ouçam seus podcasts. E vocês também podem nos assistir no Peacock da NBC. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.